Me diz uma coisa, por que que você escreve? É para entreter ou é para deixar algo de valor para as pessoas? Porque existe uma força invisível que transforma uma boa escrita, uma boa história, em uma história inesquecível, que é justamente a união entre o propósito e a nostalgia. E eu vou te mostrar nesse vídeo como você pode aplicar isso também na sua escrita. E se esse tema mexeu com você, aproveite e já segue o canal aqui embaixo. Acione o sininho para que toda semana você receba atualização com conteúdo relevante para a sua escrita. Vamos lá. Bom, se o propósito inspira, a nostalgia emociona. E juntos eles criam histórias que permanecem, que ficam para sempre. O propósito, ele é o valor que move a sua história. E a nostalgia é o elo emocional que liga o leitor à própria vida dele. Separados, eles já têm força muito grande, mas quando você une os dois, o impacto é multiplicado. E eu falo isso porque eu vivi isso na pele. Quando eu escrevi O Alívio das Palavras, e não era somente uma trajetória pessoal. O propósito aqui era mostrar como a escrita pode curar e também organizar a vida. E a nostalgia estava em cada lembrança da infância que eu menciono aqui, os cadernos antigos, as cartas que me fizeram começar a escrever. E foi nessa mistura que os leitores disseram: Sandro, parece que você escreveu a minha história também. Existe um detalhe científico aqui. A neurociência mostra que o nosso cérebro processa sentido e memórias em áreas diferentes. O propósito, ele ativa o córtex pré-frontal, ligado ao raciocínio, à tomada de decisão. Já a nostalgia ativa o hipocampo e a amígdala, que são áreas ligadas justamente à memória, às emoções. Então, quando você junta esses dois sistemas, eles são acionados, a história fica gravada de forma muito mais duradoura no seu cérebro e no cérebro dos seus leitores. E é por isso que algumas histórias simplesmente passam e outras permanecem. Então deixa eu te falar sobre propósito no primeiro momento. Histórias com propósito, elas não falam somente do personagem, elas falam de todos nós. Elas carregam valores, mostram o que importa, o que faz sentido. Por exemplo, no livro Pequeno Príncipe, por trás de toda a simplicidade de um menino e de uma rosa, existe um propósito de nos ensinar a enxergar com o coração. E essa mensagem atravessa gerações, porque fala de algo que é universal. A essência invisível das relações. Em Comer, Rezar e Amar, não é só sobre a viagem de uma mulher em crise, mas é um convite justamente a buscar uma espiritualidade e um autoconhecimento. O propósito aqui é mostrar que felicidade não vem de fora, mas da reconexão interior. E aí a gente vai para marcas como Patagônia e Natura. Mais do que vender roupas ou cosméticos, elas defendem um propósito maior. A Patagônia, por exemplo, fala de sustentabilidade radical com seus equipamentos esportivos, e a Natura fala sobre bem-estar, respeito à natureza, e isso cria laços emocionais muito além do produto. Então, quando o propósito está claro, a história vira um espelho. O leitor pensa assim: eu também acredito nisso. O leitor pensa: puxa, eu também acredito nisso. Então, você pode se perguntar: qual valor maior a minha narrativa transmite? Por exemplo, se a sua história fala de superação, o valor dela pode ser resiliência, por exemplo. Se fala de encontros improváveis, o valor pode ser justamente a amizade. E se fala de escolhas difíceis, o valor pode ser coragem, isso mesmo. Então perceba, o propósito é a espinha dorsal invisível que sustenta a sua história. E agora vamos então para a nostalgia. Então pensa naqueles livros, nos filmes, nas músicas que marcaram a sua infância e a sua adolescência. Só de ouvir uma música antiga, parece que a gente já volta no tempo, não é mesmo? Por exemplo, quando você assiste a série Stranger Things, não é só uma série de ficção científica. Ela está ambientada nos anos 80, então são recriadas roupas, músicas, fliperamas, bicicletas. E quem viveu nessa época se sente em casa. Quem não viveu, entra nesse mundo através de uma cultura que já foi herdada. Também são livros que resgatam diários, cartas, brinquedos antigos. Quando um personagem abre uma caixa de memórias com fotos desbotadas, não é apenas a história dele, mas é a memória
coletiva dos leitores que também já tiveram algo parecido. As músicas, por exemplo, basta tocar um primeiro acorde de uma canção da adolescência para a gente sentir o cheiro do lugar, lembrar das pessoas que estavam ali naquela época. E a nostalgia é justamente essa nossa máquina do tempo emocional. E a nostalgia é isso, ela nos toca porque ela nos devolve por alguns instantes a sensação de quem nós já fomos. Ela cria uma identificação imediata. Isso é meu também, eu também faço parte disso. Então, pergunte para você mesmo, quais são as memórias ou símbolos culturais que o meu leitor vai reconhecer quando eu escrever? Por exemplo, se você escreve um romance adolescente, pode trazer as festas do colégio, o cheiro daquela caneta hidrocor, a capa do CD gravada à mão. Se é uma ficção adulta, pode usar, por exemplo, referências, por exemplo, da vida universitária ou do primeiro emprego, do primeiro encontro. E esses elementos, eles não são enfeites, eles são chaves que abrem portas da memória do leitor. E você quer aplicar isso na sua história? Então se pergunte, qual é o valor ou o propósito maior na narrativa que a minha narrativa transmite? Quais são as memórias, os símbolos culturais que o meu leitor vai reconhecer? E aí você tem que se perguntar como unir esses dois elementos de forma natural, sem parecer forçado. Digamos que você escreva um romance sobre amizade, então o propósito pode ser mostrar a importância dos laços verdadeiros e a nostalgia pode vir para ambientar parte dessa história, por exemplo, nos anos 90, onde você vai ter as fitas cassete, os videogames antigos, cartas escritas à mão, e aqui você junta, como eu falei, o propósito mais a nostalgia e você tem um impacto duradouro. E o segredo está justamente nessa naturalidade. Não é encher o texto de referências e mais referências só para você enfeitar e agradar. É escolher detalhes que realmente vão dialogar com a essência do que você quer transmitir. Então, cuidado, se a sua história não tem propósito, ela vai soar vazia. E quando ela não tem memória, vai faltar essa conexão com o público. E o resultado é o seu texto, sua história, o seu livro é esquecido. Por outro lado, quando você une o propósito e a nostalgia, tudo muda. Você inspira o leitor com valores, você emociona através das memórias e você cria histórias que não são apenas lidas, são lembradas, são recomendadas para outras pessoas também. Bom, gente, aqui no Café do Escritor a gente ajuda autores como você a transformar propósito e memória em narrativas que tocam e que permanecem. Então, se você sente que a sua escrita merece ser contada com esse poder, entre em contato. Aqui abaixo do vídeo estão todos os nossos contatos, inclusive uma linha direta no WhatsApp para você nos contatar. E já se inscreve no canal, porque você sabe que vai receber atualizações semanais com muitas novidades e muitas ajudas para você. Porque o que importa na sua história merece ser lembrado, não é mesmo? Te vejo no próximo vídeo. Grande abraço, até mais.